Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai pegar um documento super conhecido, o Código Penal Brasileiro, e olhar para ele com uma lente bem diferente. A ideia aqui não é fazer uma análise como advogados, mas sim como cientistas do comportamento, para entender como ele, na prática, tenta moldar a nossa sociedade. Porque, vamos pensar bem, uma lei é, no fundo, um projeto gigantesco de engenharia comportamental. É uma ferramenta criada para influenciar as ações de milhões de pessoas, sabe? Definindo o que pode e o que não pode ser feito em grande escala. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que um texto, palavras num papel, consegue fazer com que as pessoas ajam de um jeito específico? Ou pelo menos, como ele tenta fazer isso? Bom, é exatamente aí que nós vamos mergulhar. Vamos desmontar o Código Penal, pedacinho por pedacinho, usando as ferramentas da análise do comportamento. Para começar, a gente precisa entender um conceito-chave. Para a ciência do comportamento, uma lei não é só uma ordem. Ela é vista como um tipo bem específico de instrução, que os cientistas chamam de regra. E o que raios isso quer dizer? Essa frase aí do B.F. Skinner é a nossa chave. Basicamente, o que ele está dizendo é que uma lei é um aviso. Ela diz, olha, se acontecer a ação X, a consequência Y vai vir em seguida. É a descrição de uma relação de causa e efeito para o nosso comportamento. E essa relação de si, então, tem uma estrutura que a gente chama de contingência de 3 termos. Dá para pensar nela como se fosse a gramática básica do comportamento. Tem sempre um contexto, que é o antecedente, uma ação, que é a resposta, e o que vem depois, que é a consequência. É com essa gramática que vamos analisar o código. Ok, agora que a gente já tem a nossa ferramenta, essa tal gramática do comportamento, vamos aplicar isso no exemplo bem real, bem poderoso, tirado direto do Código Penal, para ver como a coisa funciona na prática. Vamos pegar um dos artigos mais famosos e diretos que existem, o crime de homicídio. São só 2 palavras, matar alguém, mas que descrevem uma ação com consequências, imensas. E aqui a mágica acontece. Olha só como a gente consegue traduzir o texto da lei direitinho para a nossa fórmula de 3 termos. O código descreve a resposta, matar alguém, e a consequência, reclusão. E o antecedente? Bom, o antecedente é todo o contexto em que isso acontece. A lei é literalmente a descrição dessa contingência. Mas calma, a história não acaba aqui não. Um crime nunca é só a ação de uma pessoa. Agora a gente vai ampliar o nosso foco, saindo do indivíduo e olhando para o sistema social inteiro que é ativado por essa única ação. É isso. Um ato criminoso desencadeia uma reação em cadeia, que envolve um monte de gente. A justiça não é um ato isolado, é mais como uma dança, sabe? Uma dança complexa com vários comportamentos todos conectados. E este slide ilustra perfeitamente essa ideia de contingências entrelaçadas. O comportamento de uma pessoa vira o gatilho, ou seja, o antecedente para o comportamento de outra. O ato do cidadão dispara a resposta do juiz, que por sua vez dispara a resposta de todo o sistema prisional. Uma coisa leva a outra. Então, aquela contingência que parecia simples, na verdade depende de uma rede enorme de ações coordenadas. Para que a consequência da reclusão de fato aconteça, a polícia tem que investigar, o juiz tem que sentenciar, os agentes penitenciários têm que agir. É um verdadeiro trabalho em equipe, se a gente parar para pensar. Agora vamos dar mais um passo para trás, para fazer a pergunta mais ampla de todas. Por que esse sistema todo existe? Qual é o objetivo final dessa máquina cultural gigantesca que a gente chama de sistema de justiça criminal? Para responder isso, a gente precisa do nosso conceito mais complexo até agora, a metacontingência. Pensa numa orquestra. Cada músico tocando seu instrumento é uma contingência. O conjunto de todos eles tocando juntos, de forma coordenada, cria a sinfonia. A sinfonia é o produto agregado. E a consequência cultural são os aplausos do público, que fazem a orquestra querer tocar de novo. É o que mantém tudo funcionando. Trazendo para o Código Penal, as ações entrelaçadas de todo mundo, cidadãos, juízes, policiais, produzem um resultado, que é a aplicação da lei. E por que a nossa cultura mantém essa prática viva? Porque, em teoria, a grande consequência cultural disso tudo é uma sociedade mais segura. É essa busca por segurança que, no fim das contas, seleciona e mantém todo esse sistema de pé. Certo, mas agora vamos ser um pouco mais críticos. Só porque o sistema foi desenhado com um propósito, não quer dizer que ele funcione perfeitamente. A análise do comportamento também ajuda a gente a enxergar algumas falhas bem importantes nesse design. Um problema sério que a análise aponta é o seguinte:
O código é ótimo para dizer o que o cidadão não pode fazer e qual vai ser a consequência. Mas e para os agentes da lei? Muitas vezes o código diz o que um juiz ou um policial deve fazer, mas não especifica o que acontece se eles não fizerem. A regra fica meio capenga, incompleta, o que pode diminuir a eficácia do sistema todo. Outro ponto super crítico é essa dependência quase total na punição, no que a gente chama de controle aversivo. Do ponto de vista comportamental, punir alguém é bom para parar um comportamento, mas raramente ensina o que fazer no lugar. E claro, a punição sempre vem depois que o estrago já foi feito. Isso faz a gente se perguntar, será que para ter uma cultura de segurança de verdade, o foco não deveria ser em reforçar comportamentos positivos em vez de só punir os ruins? E essa citação, para mim, resume tudo de forma perfeita. O ponto crucial é esse. O Código Penal não é uma varinha de condão que resolve tudo sozinho. Ele é só uma peça, um elo, num quebra-cabeça comportamental muito, mas muito maior. Isso nos deixa com uma reflexão final, que é um verdadeiro desafio. Se a eficácia do código depende de todo um ecossistema cultural, que envolve educação, oportunidades, reforço positivo, então talvez o debate sobre segurança não devesse ser só sobre endurecer leis. Talvez devesse ser sobre fortalecer a cultura que faz com que essas leis sejam necessárias ou não. A lei pode até ser um guia, mas a verdadeira mudança de comportamento, é ser construída muito antes de alguém sequer pensar em cometer um crime.